Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu sou o presbítero Manuel da Assembleia de Deus Belém, setor 65, e esse é o seu canal Tocha EBD, trazendo subsídios a você. Estamos comentando as lições desse primeiro trimestre de 2019 da Sala dos Jovens. O título é Rumo à Terra Prometida, a peregrinação do povo de Deus no deserto, no livro de Números. Nós queremos estar agradecendo aos pastores, aos superintendentes, aos professores e a todos os irmãos que já têm aí curtido, já têm ativado o sininho para receber as notificações. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos que amam a palavra de Deus. Agradecemos também ao nosso querido irmão Everton Ferreira, da Assembleia de Deus, da Igreja Jesus, o Bom Pastor, ali do Jardim Capela. Também agradecemos ao nosso querido irmão Aguinaldo Rosendo, da Assembleia de Deus Belém, setor 65. E também ao nosso querido irmão pastor Heleno José de Lima, ali de Andradas, da Assembleia de Deus de Madureira. Que Deus abençoe cada um dos nossos queridos irmãos. Nós já estamos na aula de número 8. E essa aula vai tratar sobre as guerras no deserto. Será ministrada no dia 24 de fevereiro, nesse próximo domingo. Esse assunto, inclusive, é muito importante que os irmãos fiquem até o final desse vídeo, que estaremos extraindo grandes lições sobre as guerras no deserto. Na aula passada, nós estudamos sobre o livro de Números, no capítulo 20, onde houveram algumas percas, algumas mortes, a morte de Miriam, em seguida Arão, irmãos de Moisés, e nós extraímos grandes lições na vida de Moisés no deserto. Ponto de número 1, subponto de número 1, com a morte dos irmãos de Moisés. O povo então lamentaram, choraram pelo luto por alguns dias. Houve então outras mortes em decorrência a algumas rebeliões e desobediência. Deus então levanta uma nova geração. Essa geração, ela segue o mesmo caminho que os espias fizeram e deparam com o rei de Arade, que aprisionaram alguns filhos de Israel. E isso daí trouxe grandes inquietação e preocupação ao povo de Deus. Qual que é a aplicação que nós aprendemos aí com essas lições? A vida do jovem ou a vida do cristão é cheia de altos e baixos, ganhos e percas, e nem sempre se ganha. Porém, nós temos que extrair algumas lições, as lições de vida em cada fase que passamos, nos amadurecemos e seguir para a próxima etapa, a próxima batalha, ao próximo desafio, a próxima jornada da vida. Subponto de número 2, compromisso com Deus. Tanto Moisés tinha compromisso com Deus, como Deus tinha compromisso com Moisés. Isso era recíproco. Em Números 21, no capítulo 2, vemos que o povo fez então uma aliança com Deus no momento da adversidade. Nosso Deus é um Deus de aliança. É muito importante contarmos com o Senhor em todos os momentos. No momento da bonança, mas também no momento da dificuldade, no momento da luta. Essa nova geração, então, decide estar do lado de Moisés, crer no Deus de Moisés. Qual a aplicação que nós trazemos aí para a sala dos jovens? Cada jovem, ele tem que ter a sua própria experiência de acordo com a geração. Porém, não se pode apartar da palavra de Deus, da oração e do testemunho de fé. Estar do lado de um líder que tem bons ensinamentos para transmitir, estar ao lado de pessoas que extraíram lições com grandes pelejas, grandes batalhas. Isso daí também é muito importante. Terceiro subponto do ponto primeiro, oração atendida. Números 21, no capítulo 3,
Diz assim: o Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus que foram destruídos em sua cidade. O povo fizeram votos e o Senhor atendeu. Eclesiastes 5, 4 a 6, quando fizeres alguns votos, cumpre sem demora, pois somente os tolos desagradam a Deus. Cumpre, pois, a palavra. O nosso Deus é um Deus fiel, é um Deus justo, porém um Deus santo, né? Nos assiste nas batalhas, nos dá estratégia para maiores vitórias, porém temos que fazer a nossa parte, ouvindo a sua voz, obedecendo, crendo nele e cumprindo com nossos votos, se fizermos a ele. Ponto de número 2. Um pouco da vida no deserto. Uma murmuração cultural. É comum encontrar a frase povo de dura cerviz quando nós lemos aí a história de Israel no livro das Crônicas ou no livro de Juízes, ou melhor dizendo, no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros de Moisés, pelas seguintes razões. No período do deserto, Deus esteve com eles, com a coluna de nuvem, nas provisão de água e alimento, em todos os milagres. Mesmo assim murmuraram, a murmuração estava presente no meio do povo, nunca estavam satisfeitos, reclamavam de tudo que Deus fazia a seu povo e até mesmo do próprio Moisés. Ao lermos Números, capítulo 21, versículos 5 a 6, concluímos que o próprio Deus tratou com os murmuradores, enviando-lhes a serpente para picarem. Eles então confessaram suas culpas a Moisés, que Moisés então foi orar ao Senhor. Aí Deus então ordena que Moisés fizesse uma serpente de bronze, fixasse em uma haste e colocasse em um local visível para que todas as pessoas picadas olhassem para a serpente e fossem saradas. A serpente então já era uma simbologia representando aí a morte, o engano, a dor e o sofrimento. O bronze era o próprio Jesus e a haste a cruz, ou seja, Jesus carregou na cruz os nossos pecados, e quando nós olharmos e todos que olhar para ele serão curados de todo o mal. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14 a 16. Como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ainda em Hebreus, no livro aos Hebreus, no capítulo 12, versículo de número 2, olhando firmemente para ele, autor e consumador da nossa fé. Subponto de número 2 do ponto segundo. As dificuldades decorrentes. Quase todas as dificuldades do povo da geração anterior foram repetidas com o povo da geração nova no deserto. O povo agora recorreram a Moisés nas suas dificuldades. E Moisés então orienta o povo a louvar. Qual a lição que nós tiramos? Nós temos também outros personagens bíblicos que venceram pelejas, batalhas, louvando ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10, Paulo escreve essa carta, direciona aos irmãos na igreja de Corinto, e diz assim: não murmureis como alguns deles que foram destruídos pelo exterminador. Murmuração não é o resultado, não é o caminho. Em vez de murmurar, cante o hino de louvor a Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele a vossa ansiedade
Ele tem cuidado de ti. Então, deixando de lado a ansiedade, a inquietação, no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 5, o Senhor diz: eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Estejam ligados em mim e darão muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Com essas três referências, nós tiramos lições para não murmurar, louvar ao Senhor e apresentar a nossa ansiedade ao Senhor. E também estar ligado sempre no Senhor, e assim nós vamos dar muitos frutos. No terceiro subponto do ponto 2, diz assim: o poder do louvor. O povo louvaram a Deus sobre o conselho de Moisés, direcionado por Deus, e tiveram resultados imediatos. Qual foi o resultado que tiveram? O poço que estava seco jogou água. Então todos foram saciados, aí a sede de todos. Quando nós louvamos a Deus, nós agradecemos a Deus pelos seus feitos, pela sua grandeza. Nós então estamos falando de louvor. Louvor é gratidão a Deus pelos seus feitos, pelo que o Senhor faz em nossa vida. Não estamos falando desses louvores triunfalistas, que Deus vai dar, que Deus vai fazer. Ele faz, as bênçãos dele nos alcança por sua infinita bondade. Nós temos aí o livro de Jó. Jó foi um dos grandes homens que passou por provações, com percas aí familiares e bens materiais. Ainda no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 20, o que Jó faz? Jó se levantou quando soube a notícia que teve essas percas. Ele se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou ao Senhor. No livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 5, portanto, ofereçam sempre sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios, aos que confessam seu nome. Paulo e Silas, em Atos, capítulo 16, versículo 25 e 26, quando eles estavam presos, em prisões, que eles fizeram? Oraram e louvaram ao Senhor, e os alicerces dos cárceres se moveram, as portas se abriram e todos foram soltos. Glórias a Deus. No ponto de número 3, a vitória sobre o mais forte. Seom, rei dos amorreus, conforme Números 21, versículo 21 a 31, nós temos aí um relato de guerra contra os amorreus. Nesta guerra, o Senhor havia garantido a vitória. Embora uma guerra muito intensa, o Senhor agiu em favor do seu povo. O segredo se deu pela confiança no Senhor. Qual que é a aplicação que nós extraímos aí para a sala dos jovens? Os jovens têm muitas promessas da parte de Deus, e Deus vai fazer todas elas se cumprir. Glórias a Deus. Porém, nós vencemos as nossas lutas, os nossos embates, não é por méritos humanos ou intelectuais, e sim pela fé no Senhor, usando as armas espirituais, porque nosso inimigo, ele é espiritual. Ponto de número 3, subponto de número 2, Og, o rei de Bazã. Og era um rei gigante, conforme Deuteronômio 3, versículo 11, a sua cama era tão grande que media mais de 3 metros. E ele vivia em Bazã, era rei de Bazã, que ficava a leste do rio Jordão. E Og com seu povo atacaram, então, o povo de Israel com seus exércitos e perderam a batalha. Deus deu a vitória ao seu povo, não apenas isso, a conquista da cidade de Bazã e mais aí 60 cidades. Depois disso, então, os cananeus ficaram com medo e a vitória foi do povo de Deus. A vitória foi do povo israelita, do povo de Deus.
Quando Deus está ao nosso lado, nada pode nos deter. Romanos capítulo 8, versículo 31. Qual que é a aplicação que extraímos então para a sala dos jovens? Por maiores que sejam as pelejas, os gigantes, as muralhas, com Deus nós somos fortes. Com sua palavra já vencemos o inimigo e somos mais que vencedores. É Ele que garante a vitória. Portanto, vale a pena estar com o Senhor, crendo na sua promessa, estando sempre lutando, e com Ele estamos com a garantia da vitória. Ponto de número 3, subponto de número 3. Uma recompensa importante. Conforme Hebreus capítulo 11, nós temos aí a galeria dos heróis da fé, aonde homens e mulheres vivenciaram milagres, vitórias em seu tempo, mediante a fé. Hebreus no capítulo 11, ainda no versículo de número 6, diz: sem fé é impossível agradar a Deus, portanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Ainda em Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz assim: chegai ao Senhor e Ele se chegará a vós. Nós temos que chegar ao Senhor, nos aproximar dEle, e isso aí em fé, em humilhação, orando ao Senhor, apresentando as nossas causas ao Senhor, louvando ao Senhor, consagrando as nossas vidas ao Senhor. Em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 a 5, diz: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível. Na próxima aula nós vamos tratar sobre a proteção no deserto. E que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.